14 de julho, como lidar com o ativismo judicial? Essa é a grande dúvida de muitos, eu diria de quase unanimidade, sobretudo de políticos que não sabem o que fazer, batem cabeça em Brasília, ficam preocupados em fazer leis, PECs e por aí vai, e isso não vai resolver. Se o ativismo judicial é o judiciário que dá a palavra final, fundamenta de qualquer forma e vem causando atrocidade no país, usurpando competências, prerrogativas de outros poderes e por aí vai. Então, vou dar aqui uma dica para o nosso presidente, né, que sirva ali para reflexão, pelo menos. Primeira coisa, quebrar crenças, falsas crenças doutrinárias. STF tem a última palavra sempre, é uma mentira, não está escrito em lugar nenhum. A Constituição só diz no artigo 102 que ele é guardião da Constituição. Da mesma forma que diz que o presidente da República tem um dever de garantir, manter e cumprir a Constituição, lá no artigo 78, de garantir a integridade territorial e a uniformidade da federação. Também está lá a unidade da federação, no artigo 78. Ainda dá a prerrogativa ao presidente da República de ser o chefe supremo das Forças Armadas para garantir a defesa da pátria, a funcionalidade dos poderes e a lei e a ordem. Então, quem tem mais poder? O judiciário ou o chefe de Estado? É óbvio que é o chefe de Estado. Está escrito isso. E de onde veio esse mantra? O tribunal tem a última palavra sempre. Construção doutrinária. Construção doutrinária pós-Constituição de 88. É a lógica, entre aspas, que eles criaram. Ora, se antes só o Procurador-Geral da República podia acionar o Supremo para invalidar leis, e agora vários podem, significa que o Supremo tem a última palavra sempre. Essa é a lógica. Ou seja, lógica nenhuma. Isso não passa pelo mínimo crivo de uma argumentação racional. Não vou entrar nesses detalhes, mas é só fazer objeções que a gente enxerga. Olha o que está acontecendo no país. Os fatos demonstram que isso aí não se sustenta. A gente vive uma ditadura da toga, não é à toa. Primeira coisa é atropelar essa doutrina. Outra coisa, doutrina falaciosa também que se fala, né? Uma leitura crua da lei, melhor dizendo, do artigo 85 da Constituição. O presidente comete crime de responsabilidade se descumprir decisões judiciais ou interferir nos outros poderes. Inciso 2 e inciso 7. Tem um detalhe. Seria crime de responsabilidade se ele interferir no livre exercício lícito dos outros poderes. Se ele descumprir decisões judiciais ou leis lícitas, válidas, seria crime de responsabilidade. Olha o que está acontecendo no país. Olha como as decisões são fundamentadas, entre aspas. Basta ler o artigo 489, parágrafo 1º do CPC, que diz ali o que é uma decisão fundamentada, de uma forma claríssima, que se resume a rebater objeções que evidenciam as incoerências do que se defende. Todas as decisões são desmontadas, sobretudo essas que manipulam princípios e afrontam constantemente o chefe de Estado, chefe de governo. Não importa a posição que o presidente esteja exercendo no momento. Então é outra falácia. Crime de responsabilidade existe quando se descumpre decisões lícitas, fundamentadas, válidas. Existe quando se interfere no livre exercício lícito dos outros poderes. Judiciário fazendo atividade político-partidária, interferindo no legislativo, crime de responsabilidade. Onde está o exercício lícito do poder judiciário? Não existe, tá? Extrajudiciário, isso é política. E por aí vai. Outra coisa que precisa ser derrubada, presidente. Nós vivemos numa democracia, temos que preservar a nossa democracia. Isso é uma mentira. Esse discurso, quando é alimentado, ele fomenta os ataques da oposição, porque quem é acusado de antidemocrático é o senhor. Quando levanta a voz, quando critica o sistema eleitoral. Tem que quebrar essa narrativa falsa. Nós temos que resgatar o nosso Estado de Direito e construir a nossa democracia pela primeira vez. Com esses 3 mantras destruídos, com base numa argumentação sólida, racional, com base em fatos, com base nas leis, a gente vai para um outro ponto. O que fazer? Primeira coisa, não atender a decisões absurdas. Simples assim. Como o senhor fez para a CPI, para aqueles 3 que o senhor disse, chamou de aqueles 3 lá que comandam a CPI, ignorou
é para se fazer também com toda decisão judicial que parta do mesmo princípio, que abuse do seu poder, porque não são fundamentadas, são ilícitas e usurpatórias de competência. Exemplo claro foi um juiz agora que determinou, né, com o sujeito que optou lá pela preferência sexual dele, que usasse rabo de cavalo, né, usasse lá no meio militar aquilo que ele gostaria de usar na rua, em casa, interferindo diretamente na estrutura militar, com base em quê? Princípios, manipulação de princípios, igualdade, negação do preconceito, regras que justifiquem isso, não existem. Interfere diretamente no comando militar, que é o seu presidente. Segunda coisa, além de negar, para fazer diferente, precisa argumentar diferente, criar soluções diferentes, soluções que não são previstas expressamente, mas que são plenamente fundamentadas na legislação. É o caso do decreto de resgate do artigo 5º, totalmente bem fundamentado, que resolve o problema, não está escrito em manual nenhum. E terceira maneira, criar uma solução nova, não prevista em lei, com base em quê? Com base nos pressupostos inerentes, né, que demandam a força militar. Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, hoje os poderes são disfuncionais e atentatórios ao regime democrático, essa que é a verdade. Garantia da lei e da ordem. Hoje a gente vive numa desordem plena, descumprir lei compensa que o nosso Estado é criminal e sem regras. Ah, mas se o senhor fizer algo diferente, será golpe. Não será golpe. O senhor está autorizado pelo povão. Milhões legitimaram o senhor para o senhor fazer o que tiver que ser feito. E o fará por meio dos 3 numerozinhos que estão previstos na Constituição. O senhor mesmo disse em 2019 no discurso que regime democrático é concessão das Forças Armadas, só existe se as Forças Armadas o quiserem, e é pura verdade. Acredito, eu e milhões, que está prestes das Forças Armadas quererem. Está tudo aí escrachado, e obviamente as pessoas se conscientizando do valor das nossas liberdades. Então é isso, presidente, são as dicas para acabar com a ditadura da toga. E obviamente saber se comunicar bem com uma boa fundamentação para ignorar essas narrativas de ataque que virão. E obviamente também ignorar especialistas. Especialistas avalizam esse sistema e trouxeram-nos até esse estado de coisas. Fica a dica, presidente. Forte abraço para o senhor e vencemos a guerra, não tenho a menor dúvida disso.